Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para gravar mais um vídeo nesse canal abençoado e eu já quero começar esse vídeo falando sobre o tema que eu quero abordar hoje. Essa semana a gente teve uma aula na Escola Bíblica Dominical e foi uma aula muito abençoada. E o tema é sobre a inveja. E nós tivemos uma aula tão boa que eu senti no meu coração o desejo de gravar esse vídeo. O tema que eu quero trazer hoje aqui é para que a gente aprenda a lidar com esse sentimento tão antigo, mas que até hoje nos assola e assola muitas pessoas. E talvez você, infelizmente, esteja preso com esse sentimento no seu coração, mas se você ouvir essa palavra com atenção, eu tenho certeza que o próprio Deus, ele vai trazer cura e libertação para a sua vida e você vai poder ser livre desse sentimento. Antes de iniciar o vídeo, eu quero me apresentar. Eu me chamo Tamila e o Senhor colocou esse canal no meu coração cumprindo o ID. Então, nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre propósito, sobre espiritualidade. Então, se você ainda não nos segue, eu quero te convidar a seguir esse canal tão abençoado, tão maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado a cada palavra, a cada mensagem, a cada devocional. Então, vamos continuar no vídeo. Eu quero começar o vídeo lendo Provérbios 14:30, que fala assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja, ela faz que o invejoso, ele não só deseje o que a outra pessoa tem, mas ele também deseja que aquela pessoa perca o que ela tem, e o invejoso deseja ver aquela pessoa que ele inveja destruído. Então, se eu estou usando essa blusa, o invejoso, ele só não quer essa minha blusa, como ele quer me ver sem essa minha blusa, ele quer me ver sem a blusa, quer me ver numa situação ruim. Às vezes, as pessoas confundem até a inveja com a cobiça. Quando a pessoa ela cobiça, ela só quer essa blusa, mas ela não quer ver o meu mal, ela não quer me ver destruída, mas o invejoso, ele quer ver a pessoa destruída. Mas esse vídeo, a minha intenção não é aqui trazer uma mensagem de ai, as pessoas têm inveja de você. Se você pegar a Bíblia, você vai ver vários exemplos de inveja, mas que, na verdade, quem sofre a inveja, ela não deixa de viver os planos de Deus, muito pelo contrário. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de pessoas que eram invejadas e que a atitude das pessoas que o invejavam empurrou essas pessoas para viver o seu propósito. E quem sempre se deu mal foi o invejoso. Então é por isso que eu senti no meu coração o desejo de trazer essa palavra para que nós não venhamos ser os invejosos. Porque não tem como o Senhor abençoar a nossa vida se no nosso coração tiver inveja do nosso irmão, desejar o mal. Então é sobre exatamente isso que eu quero discorrer. E como falar desse assunto sem citar José? José, ele era um jovem altamente amado pelo seu pai. José teve um sonho e ele contou aos seus irmãos. E naquele momento que os irmãos pensaram: você vai governar sobre nós, José? Eles tiveram muita inveja de José. Para completar, o pai de José ainda fez, né, uma capa toda diferente, colorida para ele. Então ele tinha algo diferente sobre ele. E aí isso causou muita inveja, ciúme nos seus irmãos. E esses irmãos, vocês sabem, né, se você não sabe, eu vou deixar aqui a descrição dessa passagem. Se você puder tirar um tempo para ler essa passagem, José foi jogado no poço, José foi vendido como escravo para o Egito, lá ele foi humilhado, foi acusado injustamente, mas o que eu quero te dizer é que a inveja, ela faz quem sente agir de forma cruel. Você imagina, eles pegaram o irmão e venderam como escravo. Então, por isso que nós devemos guardar o nosso coração da inveja, porque a inveja faz com que as pessoas ajam com crueldade, com maldade, com cobiça, com luxúria, atitudes que não agradam o coração de Deus. Então a gente vê que tudo aquilo que os irmãos de José, eles tentaram fazer para lhe prejudicar, na verdade, só empurraram ainda mais José para o seu propósito. Por que também não lembrar que o primeiro assassinato que houve foi por inveja? Caim matou Abel porque ele teve inveja, porque o sacrifício do seu irmão foi aceito e o dele não. E trazendo um pouco mais atrás, a gente sabe que o primeiro pecado que houve no céu foi por inveja. Satanás, ele quis ser igual a Deus. Então, por isso, ele foi expulso do céu, e levando com ele uma terça parte. Então, a gente vê que até mesmo, né, Adão e Eva, quando a cobra, a serpente, ela foi falar com Eva, enganou Eva ali naquele momento, ela disse: se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Eva, ela teve inveja, ela quis ser igual a Deus. E o perigo da inveja é justamente esse, porque a inveja é um pecado
e com ela acarreta outros pecados. Aqui eu já falei um pouco sobre o que é inveja, alguns exemplos, e agora eu vou te passar alguns pontos práticos para que você consiga vencer esse sentimento tão terrível, se você tem ele no seu coração. O primeiro passo é reconhecer. Nós precisamos trazer luz para todos esses sentimentos. Então, reconheça no seu coração, Senhor, realmente, isso aqui me causa inveja, eu tenho inveja disso aqui. O segundo passo para vencer esse sentimento tão terrível, evite se comparar. Quando você se compara, ou você se sente inferior, ou você se sente superior. E a gente sabe que não existe ninguém superior ou inferior. Na verdade, só existe um bom, e ele é Cristo. Então, a comparação, ela de todas as formas, ela não faz bem. Então, o segundo ponto é, não se compare. Deus criou você único. Você é uma obra-prima criada pelo Senhor. Então, você não precisa se comparar com ninguém. Então, quando você sentir que está se comparando ou que o inimigo tem lançado alguma semente de comparação no seu coração, repreenda. E repreenda esse sentimento tão ruim. E, por fim, cuide das suas emoções. Eu falei no vídeo anterior e repito, as nossas emoções, elas nunca amadurecem. Então, se você reconhecer esse sentimento no seu coração, você deixar de se comparar e você cuidar, vigiar das suas emoções e se alimentar da palavra de Deus e crer no que está escrito na palavra de Deus, esse sentimento pode até pousar no seu coração, mas ele não vai permanecer. E por fim, gente, o principal antídoto para vencer toda e qualquer inveja é o amor. A Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de muitos iria esfriar. E infelizmente, essa é a realidade que nós vemos hoje. Falta amor da nossa parte. Muitas vezes a gente está vivendo de um modo muito individualista e egoísta, onde a gente não consegue se alegrar ou reconhecer a vitória do outro. Gente, e que vida triste é essa que nós vamos viver se a gente se alegrar somente com as nossas vitórias e não se alegrar também com a vitória do nosso irmão. Então, por isso que nós devemos pedir, eu quero te encorajar a orar hoje, Senhor, ou no momento que você estiver vendo esse vídeo, Senhor, coloca amor no meu coração pelos meus irmãos, para que eu não tenha inveja, para que o Senhor guarde o meu coração. Porque sabe o que eu aprendi com tudo isso? É que eu não posso ter inveja no meu coração. Se alguém tiver inveja de mim, ou se alguém tiver inveja de você, meu querido, minha querida, se você for obediente a Deus, não tem inveja que impeça o plano de Deus sobre a sua vida. Como não falar de Ana, que todo dia Penina estava lá, lembrando Ana que ela era estéril, com inveja, porque Ana era amada pelo seu esposo. Ela gerava filhos, mas Ana era amada, e Penina todos os dias ficava ali lembrando que ela era estéril. O que foi que aconteceu? Ana, ela recebeu o milagre do Senhor, ela orou, e aquela perseguição que ela sofria de Penina só empurrou ela para viver o propósito de Deus. Assim como a perseguição que José sofreu também empurrou ele para o seu propósito. Então entenda o que eu quero dizer com esse vídeo. Nós não podemos ter inveja, porque a inveja que as pessoas têm não vai nos afetar. O que vai afetar ou impedir o propósito de Deus sobre a minha vida são as minhas decisões, são as suas decisões. A inveja, ela só faz mal para quem sente. Então, que nesse dia o Senhor te traga a cura completa desse sentimento, para que você tenha uma vida de paz, alegria e prosperidade, sem se comparar e sabendo que o que é para ser seu, o próprio Deus vai colocar na sua mão. Você foi abençoado por esse vídeo? Se sim, comenta aqui embaixo, curte o nosso vídeo e não se esquece, se inscreve no nosso canal. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!